Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Estada de 1 ano e meio em Corinto. Depois disso, saindo de Atenas, Paulo dirigiu-se a Corinto. Encontrou ali um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, e sua mulher, Priscila. Eles pouco antes haviam chegado da Itália, por Cláudio ter decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo uniu-se a eles. Como exercessem o mesmo ofício, morava e trabalhava com eles. Eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele falava na sinagoga e procurava convencer os judeus e os gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à pregação da palavra, dando aos judeus testemunho de que Jesus era o Messias. Mas como esses contradissessem e o injuriassem, ele, sacudindo as vestes, disse-lhes: O vosso sangue caia sobre a vossa cabeça. Tenham as mãos inocentes. Desde agora vou para o meio dos gentios. Saindo dali, entrou em casa de um prosélito, chamado Tício Justo, cuja casa era contígua à sinagoga. Entretanto, Crispo, o chefe da sinagoga, acreditou no Senhor com todos os da sua casa. Sabendo disso, muitos dos coríntios, ouvintes de Paulo, acreditaram e foram batizados. Numa noite, o Senhor disse a Paulo, em visão: Não temas, fala e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém se aproximará de ti para te fazer mal, pois tenho um numeroso povo nesta cidade. Paulo deteve-se ali 1 ano e 6 meses, ensinando a eles a palavra de Deus. Sendo Galião procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus de comum acordo contra Paulo e levaram-no ao tribunal e disseram: Este homem persuade os ouvintes a adotar um culto contrário à lei. Paulo ia falar, mas Galião disse aos judeus: Se fosse na realidade uma injustiça ou verdadeiro crime, seria razoável que vos atendesse. Mas, se são questões de doutrina, de nomes e da vossa lei, isto é lá convosco. Não quero ser juiz dessas coisas. E mandou-o sair do tribunal. Então todos pegaram em Sóstenes, chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal, sem que Galião fizesse caso algum disso. Volta a Antioquia. Paulo permaneceu ali, em Corinto, ainda algum tempo. Depois se despediu dos irmãos e navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila. Antes, porém, cortara o cabelo em Cencres, porque terminaram o voto. Chegaram a Éfeso, onde os deixou. Ele entrou na sinagoga e entretinha-se com os judeus. Pediram-lhe estes que ficasse com eles ali por mais tempo, mas ele não quis. Ao despedir-se, disse: Voltarei a vós, se Deus quiser. E partiu de Éfeso. Viajou até Cesareia, subiu a Jerusalém e saudou a comunidade, e logo em seguida desceu a Antioquia. Aí se demorou apenas por algum tempo, partiu de novo e atravessou sucessivamente as regiões da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Atividade de Apolo em Éfeso. Entre mentes, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e muito versado nas Escrituras, chegou a Éfeso. Era instruído no caminho do Senhor, falava com fervor de espírito e ensinava com precisão a respeito de Jesus, embora conhecesse somente o batismo de João. Começou, pois, a falar na sinagoga com desassombro. Como Priscila e Áquila o ouvissem, levaram-no consigo e expuseram-lhe mais profundamente o caminho do Senhor. Como ele quisesse ir a Caia, os irmãos animaram-no, escreveram aos discípulos que o recebessem bem. A sua presença em Corinto foi, pela graça de Deus, de muito proveito para os que haviam crido, pois com grande veemência refutava publicamente os judeus, provando pelas Escrituras que Jesus era o Messias. Explicação, capítulo 18. Muito bem, reconhecemos como Jesus fala com Paulo. Uma pequena história de fundo: Paulo vai a Corinto e é fabricante de tendas por profissão. Ele conhece Áquila e sua esposa Priscila, colegas que também trabalham com tendas. Eles vieram da Itália para Corinto porque o imperador Cláudio ordenou que todos os judeus deixassem Roma. Então aqui está uma maneira incrível que Deus usa linhas tortas para escrever uma história reta. Priscila e Áquila estão em Corinto por causa de uma perseguição. Eles encontram Paulo, que os leva a Jesus e os coloca em um novo caminho. O Papa Bento XVI disse que ser cristão não é o resultado de uma escolha ética ou de um ideal elevado. Basicamente, não porque estamos tentando ser bons ou porque estamos tentando alcançar as estrelas, ou porque temos bons costumes. O Papa Bento XVI disse que ser cristão é o resultado do encontro com uma pessoa.
Esse encontro com uma pessoa dá um novo horizonte à vida e a coloca numa direção nova. Você tem aqui, mesmo onde Áquila e Priscila, que estão em Corinto por causa do exílio, encontram Paulo. Esse encontro de Jesus através de Paulo transforma radicalmente suas vidas, porque a partir de agora, Áquila e Priscila serão eles próprios missionários evangelistas. Eles vão pregar o evangelho, não apenas fazer tendas em Corinto, eles vão percorrer todos os lugares. Também temos a introdução de como Timóteo e Silas conheceram os coríntios. No final de 1 Coríntios capítulo 16, temos todas essas pessoas que são citadas nos Atos dos Apóstolos e todas as pessoas que também são citadas no início da carta aos Coríntios. É realmente notável que no final desta carta, de 1 Coríntios 16, no versículo 10, vai dizer: quando Timóteo vier, procurem tranquilizá-lo entre vocês, pois ele está fazendo a obra do Senhor, como eu. Portanto, que ninguém o despreze. Mais tarde, São Paulo dirá a Timóteo: ninguém te despreze por causa da tua juventude. Então talvez essa tenha sido a razão pela qual ele está dizendo para ninguém o desprezá-lo, porque Timóteo é um jovem. Poderia ser tentador para a igreja de Corinto desprezar Timóteo por causa da sua idade, e Paulo diz-lhes para não fazerem isso, e também lembra Timóteo de não deixar que as pessoas o desprezem por causa disso. Há algo muito poderoso e bonito aqui. Essas pessoas eram muito próximas umas das outras, eles se conheciam, trabalhavam juntos, e não apenas isso, mas hoje, em Atos dos Apóstolos, encontramos Apolo e temos um pouco de sua história. Apolo foi um convertido, ele era eloquente, bem falado, ele falou corretamente sobre o Senhor Jesus, mas ele só teve o batismo de João. Então o que acontece? Ele é ensinado, e isso é muito importante. Ele é ensinado por Priscila e Áquila, e ele mudou. Existe essa coisa chamada docilidade. Às vezes podemos pensar em docilidade como um palavrão porque pensamos que significa algo passivo. Docilidade significa que estou aberto a ser ensinado. Aqui está Apolo, que é incrivelmente dotado disso. Ele é um homem eloquente, versado nas Escrituras. Ele havia sido instruído no caminho do Senhor, fervoroso em espírito e fala com precisão. Então ele é corrigido. O que é que acontece? Ele deixa-se ser ensinado. É incrível que quando estamos abertos para sermos ensinados, quando estamos abertos para sermos corrigidos, Deus pode fazer coisas incríveis conosco. Agora, talvez, quando uma pessoa é realmente talentosa, ela está menos aberta a ser corrigida. Mas se uma pessoa for talentosa, dotada, habilidosa e aberta para ser ensinada, isso significa que não há limite. É semelhante à graça. Uma coisa é ser abençoado pelo Senhor. Outra coisa é permitir que Ele abençoe abundantemente com sua graça. Cada aspecto de nossas vidas. Às vezes, muitos de nós somos tentados a permitir que Deus abençoe apenas partes de nossas vidas. Deus, esta é a parte da minha vida que o Senhor pode abençoar porque pertence a Ti, mas essas outras partes aqui da minha vida pertencem a mim. Então, vá em frente e abençoe-os, mas não as use também. Claro, isso é uma armadilha. Não podemos fazer isso. Aqui está Apolo, que é incrivelmente abençoado. E então mais abençoado porque ele se permitiu ser corrigido. Se permitiu ser ensinado. Agora lembre-se que no início de 1 Coríntios, Paulo disse que haviam facções. Alguns pertenciam a Paulo, a Apolo, a Cefas e ainda. Paulo aqui está elogiando os coríntios. Receba nosso irmão Apolo. Eu insisti fortemente para que ele visitasse você. Se Paulo fosse ameaçado pela divisão e pelas facções, ele diria: sim, Apolo, fique longe. Estes são meus pais e não quero que você tente conquistá-los para o seu lado. Em vez disso, ele diz: eu insisti fortemente para que ele visitasse você com os outros irmãos, mas não era de forma alguma sua vontade vir agora. Agora, isso pode significar que não era a vontade de Apolo, mas também pode significar que não era a vontade de Deus para ele. Mas aqui está São Paulo concluindo com palavras que ecoam Atos capítulo 18. Está tão conectado e me surpreende o quão conectadas são as leituras de hoje. Atos capítulo 18 e 1 Coríntios capítulo 16. Atos 18, versículo 9. E o Senhor disse a Paulo uma noite, em uma visão: não tenha medo, mas fale e não fique calado, porque estou contigo, e ninguém te atacará para te fazer mal, pois tenho muitas pessoas nesta cidade. Paulo acabou sendo atacado muitas vezes, mas ele foi informado por Jesus Cristo para ser forte, corajoso, não ter medo. E o que diz Paulo no final desta carta aos Coríntios? 1 Coríntios 16, 13. Estejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. Deixe tudo o que você faz ser feito com amor. É um presente. Paulo recebe do Senhor e não tenha medo. Siga em frente, tenha confiança em mim. Então Paulo é capaz de dizer às pessoas que amam as mesmas coisas: estejam atentos, permaneçam firmes na fé, sejam corajosos, fortes.
e deixem que tudo aquilo que vocês fazem sejam feitos por amor. Esta é a verdade para cada um de nós. Essas são as palavras pelas quais cada um de nós pode ser abençoado, porque são as palavras de Jesus para nós. Não tenha medo, caminhe com coragem. Deixe tudo o que você faz ser feito com amor. É mais fácil falar do que fazer, então nós precisamos da vida de oração. Pedimos a Deus a graça para podermos viver assim, ser esse tipo de pessoa. Nós queremos ser esse tipo de pessoa que é agradável a Deus. Que Deus abençoe você e reze por mim.